tá? E é sobre o quê? Alguém sabe dizer? Acidente ofídico? O quê? Tá, vamos lá. Alguém sabe falar alguma coisa sobre acidente ofídico? O que é um acidente ofídico? Picada de alguma coisa venenosa, de alguma coisa? Animal? Vamos lá. Acidente por animais peçonhentos. Quando eu falo acidente por animais peçonhentos, eu estou englobando todos os animais que possuem peçonha. O que é peçonha? Veneno. Quais são os animais que a gente tem que possuir veneno? Aranha. Não tem veneno. É enrolável, né? É do... A abelha entra nesse grupo, tá? Lacraia, tá? E aí, assim, pessoal, cada desses animais que vocês acabaram de falar é uma modalidade de acidente, ou seja, acidente por cobra a gente chama de acidente ofídico. Então, acidente ofídico não é um acidente por qualquer animal peçonhento, é um acidente por cobra, tá? Então, é o ofidismo que a gente chama, tá? Então, quando vocês ouvirem por aí, teve um acidente ofídico, então foi uma mordida de cobra. Mordida ou picada? Picada? A cobra pica? A cobra morde, tá? Então é mordida de cobra, tá? Beleza. E aí, quais são as cobras que a gente tem aqui na nossa região, pelo Brasil afora, que são cobras venenosas? Jararaca, coral, cascavel, surucucu, a gente também encontra, né? Pico de jaca. A pico de jaca é surucucu, pico de jaca. É uma coisa só que a gente chama, tá? E é importante eu saber identificar que cobra que é, quando o paciente chega e fala que foi uma cobra. Por que é importante eu saber? Soro? Não é o mesmo para todas? Verdade, não é o mesmo soro para todas. Né? Então, assim, acidente por jararaca a gente chama de acidente, alguém sabe falar? Otrópico, né? Acidente por cascavel a gente chama de quê? Crotálico. Acidente por surucucu, pico de jaca a gente chama de como? Laquete. Acidente laquético. E acidente por cobra coral? Então é preciso eu saber identificar qual é o tipo de cobra para poder passar, né, um soro ali específico para cada espécie ali de cobra, certo? Então, se for uma cobra jararaca, né, um acidente botrópico, o soro que eu vou utilizar é o soro que? Antibotrópico, né? Se for crotálico, soro anticrotálico, se for laquético, soro antilaquético, se for elapídico, soro anti-elapídico, certo? E aí, é importante eu saber não, é importante quando o paciente chega para vocês no pronto-socorro e falar, eu estou mordido por uma cobra. É importante eu verificar a cobra, olhar para a cobra e ver se ela é venenosa ou não? Sim. Porque daí se ela tiver veneno, você vai passar soro. Se ela for uma cobra que não possui veneno, vocês não vão passar o soro, certo? Vocês sabem me dizer quais são as características que a gente pode observar na cobra para saber se ela é ou não é venenosa? Formato da cabeça. Oi? Formato da cabeça, o que mais? Não. Tá, se tiver dentinhos, todas vão ter dentinhos, mas assim, todas vão ter. Formato barra localização, né? Se o dente for mais pra frente ou pra trás, é dizer se é uma cobra peçonhenta, certo? O que mais? O principal, vocês estão esquecendo? Você sabe o que é a fosseta L'Oreal? Acho que é um dente. Vocês vão ver na próxima aula, mas ele é um forte indicativo em dizer se a cobra é ou não é peçonhenta. Então, se a cobra, você olhar para a cabeça dela e localizar a fosseta L'Oreal, você pode afirmar com 100% de certeza que essa cobra é peçonhenta.
Tem alguma outra característica do que a gente pode ver na cobra? A cauda, né? A cauda também vai ajudar a gente a identificar se a cobra é ou não é peçonhenta, ok? Então, bora lá. Francisco, 11 anos, ribeirinho, no distrito de Extrema, estava brincando com seu primo e, enquanto esperava a bola de futebol, sofreu uma picada em tornozelo direito por uma cobra de tom amarelado, segundo o que ele viu. Sem dar importância, foi para casa junto com seu primo. Pensando na nossa linha de raciocínio, né, que eu já ensinei para vocês, a elaborar, né, hipótese diagnóstica. O que eu já tiro aqui desse primeiro slide? Temos um acidente ofídico, né? Ele falou que foi uma cobra, certo? Se ele falar, não, foi uma aranha, então, né, não, é um acidente por aranha, o araneísmo, né? Se fosse por acidente por escorpião, escorpionismo, então a gente já sabe que ele tem, que o Francisco sofreu uma mordida de cobra, beleza. Saber a coloração, o tom da cobra ali, a coloração dela é importante? Por quê? Porque dependendo da característica da cobra, algumas são mais amareladas, outras são mais amarronzadas, mais escuro, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue levar a cobra para você no pronto-socorro. Ela vai só falar, o certo é levar, inclusive, entendeu? A pessoa fala, mordi com uma cobra, você viu a cor? Eu sei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Qual soro que a gente vai dar para o paciente? Ele está ali passando mal, está ali com todas as características, que foi uma cobra. Não. Por isso, assim, é importante você pegar os detalhes. Você tentou ver a cor, meu Deus, era meio verde escura. Ou então, não, era vermelho e preto e aqui branca. Entendeu? Então, assim, é importante a gente saber, se a pessoa não levar a cobra para você, saber a coloração, saber o tamanho, se era uma cobra grande, pequena, tá? Então, outra coisa aqui que a gente tira de informação importante é o quê? Fala. Professor, o antídoto da cobra mais venenosa, mais perigosa, ela não adianta para a cobra menos perigosa, menos venenosa? Não existe cobra mais ou menos venenosa. Então não. Existe um soro específico para cada espécie. O que vai definir a gravidade do acidente é como o seu organismo vai reagir à mordida da cobra. Entendeu? Tem classificações, por exemplo, jararaca, eu posso classificar o acidente de jararaca em leve, moderado e grave. Se for, por exemplo, assim, um paciente foi picado no escuro e ele não viu a cobra de jeito nenhum, aí por via das dúvidas dá um antídoto de uma cobra venenosa? Primeira coisa, o que você faria? Se chegasse um paciente para você no plantão falando que foi mordido por uma cobra, ele acha que foi, ele acha que foi mordido por alguma coisa, mas ele não viu o que era. Ele vai chegar para você e falar, doutor, algum bicho me mordeu, estava escuro, eu não vi o que é. O que você tem que observar no paciente? Procurar a mordida, certo? A cobra, ela morde, certo? Então, o que você espera encontrar numa mordida de cobra? Marca 2 pontos de inoculação na presa, nos dentes da cobra. Mas só estou vendo um. Será que foi realmente cobra? Será que realmente foi uma mordida ou foi uma picada? E aí tem outras características que você vai avaliar. Como é que está o local, se tem edema, como é que foi o tempo de evolução, se foi só não tem 5 minutos, ou então falar, sei lá, tem 5 horas. Tem algumas características que você vai observar para falar, isso foi uma cobra. Não foi um escorpião. Não, foi uma aranha. Né? Mas, dependendo da manifestação que o paciente vai apresentar para você. Se você vê um caso desse, já chegou, para quem não sabe, eu trabalho lá no Semetron, já trabalhei na parte do plantão lá e chega, gente. Paciente que chega justamente por isso, um bicho me mordeu, não sei o que foi. Quando ele não tem característica nem de cobra, nem de aranha, nem de escorpião, a gente deixa uma observação por 12 horas e vê o que acontece. Entendeu? Eu não posso passar soro de nada, porque eu não sei qual foi o bicho, você vai notificar o quê? Entendeu? Então, assim, vai depender de como o meu paciente vai responder. Doutora, mas depois de 12 horas, ele, sei lá, começou com um edema no pé,
hiperemia, não sei o quê, aí vai fazer exame suplementar, executivo de coagulação alterado, mas não sei se foi cobra, não tenho certeza, o que eu faço? Aí, de acordo com a clínica e com a alteração da laboratória que o paciente apresentar, eu até posso fazer um soro para cobra, ou um soro para aranha, ou um soro para, entendeu? Cada acidente, por exemplo, uma pessoa entre cada um, tanto aranha, escorpião e cobra, a pessoa vai ter manifestações clínicas distintas, locais ou sistêmicas, certo? Tá. Eu esqueci o que eu estava falando antes. Outra informação importante. Qual é a outra informação importante? A localização da mordida. Por que saber a localização da mordida é importante? Para cuidar, quando volta já, por exemplo, assim, se eu lembro, talvez esteja errado, mas é que eu lembro do passado. O que vocês tiveram no passado? Acidente ofídico? Então, se a mordida for no rosto, ela não vai se tornar mais grave por isso, não. Mordida de cachorro, sim, tá? Agora de cobra, não. Tá? Mas, voltando, é importante sim eu saber a localização da minha mordida de cobra. Por quê? Porque às vezes, se o paciente foi mordido na mão, ele chegou para mim com meia hora após o acidente dele e já tem edema chegando no ombro, vai me ajudar a classificar esse acidente, se é leve, moderado ou grave, que vai me indicar a quantidade de ampolas que eu vou ter que utilizar, certo? Ah, mas chegou, estava muito demasiado novinho, procura. Vai ter algum ponto de entrada, vai ter uma porta de entrada ali, tá? Agora, por exemplo, às vezes o que acontece também? O paciente tem uma mordida na mão, aí ele chega lá, você faz o soro nele, classificou como leve, faz o soro, depois de 12 horas o edema começa a chegar no cotovelo. Então assim, tá piorando, será que a gente vai ter que fazer mais ampolas, né? Então por isso que é muito importante a gente delimitar o local da mordida, certo? Alguma pergunta? Continuando. Passado algumas horas da mordida ali da cobra, o Francisco ele evoluiu com dor intensa na perna direita, com flogose local, sendo levado por sua mãe para o Hospital Regional de Extrema para avaliação do médico de plantão, tá? Então, olha só. Edema, hiperemia, sensação de calor, sinais logísticos. Olha só onde é que era a mordida da cobra do Francisco, era no tornozelo. Olha só onde já está, depois de algumas horas. Já do tornozelo para sobre a perna, tá? Então, assim, é importante a gente saber, que nem a colega falou, tá? E aí ele foi para o atendimento médico. Lá, o médico perguntou sobre o ocorrido e a mãe relatou que o Francisco tinha machucado jogando futebol. Ele foi tratado pelo médico com um diagnóstico de celulite, sendo medicado com cefalexina, 500 mg de 6 em 6 por 7 dias, e com dipirona, 500 mg de 6 em 6 em caso de dor ou febre. E aí? Ele não olhou o menino. Ele não olhou o menino. Ele não olhou o menino? Não teria mordido? Ele não olhou o menino, né? Ele teria mordida, né? Ele não olhou o menino, é verdade. O que faltou esse médico fazer com o Francisco? Exame físico. O exame físico, né? E a anamnese, porque quando o médico pergunta o que ocorreu, a mãe relatou que o Francisco machucou jogando futebol. O Francisco já tem 11 anos, a gente pode perguntar para o Francisco o que aconteceu, né? Ou então, mãe, tem certeza que foi isso? Mas o principal, examinar o paciente. Até porque o que a gente sabe? Que foi uma cobra. O Francisco viu que foi uma cobra. Então ele vai ter a porta de entrada lá, ele vai ter os pontos de inoculação, certo? Então o colega só olhou, falou que era uma celulite, passou antibiótico de pirona e mandou para casa. Tá? Passados 48 horas, a mãe de Francisco não observou a melhora do quadro, pelo contrário. Ela percebeu que houve uma progressão da hiperemia, tá? Que antes era localizada apenas no tornozelo e progrediu de forma ascendente até o meio da coxa. Retornou ao Hospital Regional de Extrema, sendo avaliado pelo clínico geral. Então, o que a gente está vendo aqui?
a evolução de uma mordida de cobra. Se você não faz nada, se você não toma nenhuma providência, né, se você não vai tomar o soro, vai ter um pior ali no local da mordida, pode, né, como a gente viu, foi uma mordida no tornozelo e agora já está no meio da coxa, né, uma coisa que está tendo progressão, certo? E aí a mãe resolveu levar o Francisco de volta para ser avaliado. Ao exame físico ele se encontrava sonolento, porém facilmente despertável, estava lúcido orientado, estava febril, 38.3, estava taquipneico, acianótico, hipocorado, uma cruz em 4, frequência cardíaca de 122, uma PA de 90/60, frequência respiratória de 23 e os membros, tinha edema 3/4 em todo o membro inferior direito e interemia até o meio da coxa. Olhando esse exame físico aqui, vocês pensariam em quê? Só de olhar esse exame físico a priori. Hã? Tá o quê? Tá não, né? Só de eu ler a primeira e a segunda linha, tô levando para outro raciocínio. Vocês nunca. Não, o exame físico do paciente. Sexo. Quem falou sexo? Por que eu acho que esse paciente está em sexo? Febre? Mas a febre é um indicativo de que o paciente está em sexo? Sonolento e taquipneia. Tá? E tem 11 anos, não estou nem considerando tanta a pressão não, mas sonolência, já pulando lá para as nossas próximas aulas, bem lá na frente, quais são os dois, o principal score que a gente utiliza para ver se o paciente está entrando no quadro de sexo? É o rebaixamento do nível de consciência, que é a sonolência, é o aumento da frequência respiratória, que é a taquipneia, e a PAN, que é a pressão, que vai estar menor que 100. Como é que é o nome desses 3 parâmetros que a gente utiliza? É o score. Isso. Score de quê? Quick SOFA. Nós temos o score SOFA, que nós avaliamos, né, os 6 sistemas individuais. Só que o score SOFA a gente utiliza em casos mais específicos. E aí a gente tem o PSOFA, que é um score que a gente faz a beira-lei. Então, só de eu olhar esse exame físico e ler a primeira e a segunda linha, o Francisco já pontuou 2 pontos. Então, pontuando 2 pontos ou mais já é indicativo de que ele está evoluindo com um quadro de sepse. Ele teria possibilidade de evoluir com o quadro de sepse? Tem. Ele foi exposto, né, a uma mordida de cobra, ninguém fez nada ali pelo menino, né, ele está com um baita edema em todo o membro inferior direito, com hiperemia, né, então provavelmente ele pode estar entrando em sepse devido à porta de entrada de infecção que ele teve lá no começo que não foi tratada, certo? Muito dolorosa palpação, com bloqueio reduzido, aí, devido aos sinais de sepse, né, foi iniciada hidratação venosa, antibiótico terapia e encaminhado para o Hospital Infantil Cosme e Damião. Lá ele foi atendido pelo pediatra que estava de plantão e já, logo imediatamente, já me internou para melhor avaliação. E aí, durante lá o exame físico, né, depois que o pobre do Francisco já estava no hospital, né, o médico foi lá, examinou ele, e aí o médico viu que tinha na parte distal 2 orifícios necróticos, que pareciam ser a mordida da cobra, certo? Ele questionou o paciente, né, sobre o que tinha acontecido, e o paciente assumiu que não contou sobre a mordida de cobra para sua mãe com medo de não deixar ele jogar mais futebol. Tá? Então, assim, Francisco não contou pro médico lá de Estrela que ele tinha sido mordido de cobra porque ele estava com medo da mãe dele não deixar ele mais jogar bola. Mas olha só, o que a gente vê aqui quando o médico daqui do Cosme vai avaliar? Ele tinha 2 orifícios necróticos. Esses orifícios necróticos, eles são complicações, né? Do acidente ofídico, né? Pode ter
necrose no local. O que mais que pode ter de complicação no acidente ofídico? Posso evoluir por uma sepse, né? E tem mais. Pode ter hemorragia, pode ter insuficiência renal, pode ter síndrome compartimental, pode ter formação de abscessos, tá? Pode ter trombose? Pode ter também. Pode ter trombose causada pela síndrome compartimental, né? Que vai empurrando, vai amaciando, empurrando estrutura, espremendo tudo. E aí você tem que fazer fasciotomia para poder abrir, para melhorar ali o paciente, certo? Então essas são as possíveis complicações que a gente vai ter, tá? No acidente ofídico, certo? E aí foram solicitados exames laboratoriais de imagem. No hemograma dele, o que se viu? Uma hemoglobina de 11, hematócrito de 34, tem um pouco de anemia aí, né? Até porque no exame físico a gente viu que ele estava um pouco incorporado, certo? O leucograma, a gente tem leucócitos de 14 mil, tá alto ou tá baixo? Tá alto, né? Não tá em sepse, né? Não tem um quadro infeccioso ali. Uma complicação, uma infecção secundária devido à mordida da cobra, então vai ter leucocitose, tá? Segmentadas de 60%, bastões de 30%, linfócitos 22%, o PCR de 220%, o VHS de 70%, tá? Foi feita uma radiografia de membro inferior direito ali, né, onde foi a mordida da cobra, não tinha alterações ósseas agudas. E aí, devido ao bloqueio articular, foi solicitado o parecer da ortopedia, que orientou a encaminhar Francisco ao centro cirúrgico para abordagem imediata, tá? Na cirurgia foi feita artrotomia com saída intensa de secreção purulenta. O material foi coletado e enviado para a cultura e antibiograma. Foi mantida a antibiótico terapia com oxacilinograma endovenoso de 6 em 6 horas. Então, assim, para vocês verem o que levou, né? Era só uma mordida de cobra, se tivesse sido manejada desde lá do início, não teria tido todas essas complicações para o Francisco. Fala. Essa cobra aí, ela não precisou de um antídoto? Precisava, mas não foi feito. Aí, no caso, no estado que ele chegou aí, não adiantava mais fazer o antídoto? A gente faz soro até mais ou menos, dependendo do caso, 48 a 72 horas. Porque depois disso o paciente vai ficar muito mal, né? Ele ficou em sepse, né, e tudo mais. E aí a gente vai manejando de acordo com o que ele vai apresentando, não é mais feito o soro. Aí quando já entra no estado de sepse, a primeira escolha é tratar A sepse. Mas isso, dependendo do caso, dependendo da evolução, né? Aqui a gente está vendo o quê? O Francisco ele ficou 48 horas ainda em casa, então ele não foi uma cobra tão... Na época, no começo, o acidente dele não foi um acidente grave, foi um acidente leve. O acidente dele foi evoluindo porque ele não recebeu o manejo adequado naquele momento. O primeiro atendimento dele, o edema estava só no tornozelo. Era um acidente leve. Se ele tivesse recebido um soro ali, já teria resolvido o problema. Mas como ele não recebeu, teve a evolução, né, a progressão depois do acidente dele, da mordida dele. E aí, é o que eu estou te falando. De 48 a 52 horas, dependendo de como o paciente está, não vale mais a pena fazer. Entendeu? E aí a gente dá o suporte que o paciente precisa, sepse, insuficiência renal, o que ele tiver. Tá? Ao retornar para o leito da enfermaria para ver como estava Francisco, a pediatra observou que a mãe do paciente estava apreensiva, mesmo sabendo que seu filho já estava bem. Ela foi questionada sobre o motivo da angústia e sua inquietude. Ela relatou que sempre confirma se fechou a porta da sua casa 4 vezes e que dessa vez, devido ao cabo de urgência do filho, conferiu o fechamento da porta só 2 vezes. A pediatra deu-lhe algumas orientações para a mãe de Francisco e foi medicada com ansiolítico e com caminhamento para a psiquiatria do hospital de base. Então, ainda a mãe de Francisco foi diagnosticada com tosse. Né? O paciente continuou fazendo antibiótico terapia e aguardando o resultado da cultura daquela secreção que foi feita pela ortopedia, apresentando boa evolução clínica. Então, pessoal, é isso, né? Quando o paciente chega para vocês, eu tenho que classificar ele naquele momento. No primeiro momento, leve, moderado, grave? É moderado.
6 ampolas de soro, sei lá, antibotrópico. E aí, vejo lá como é que meu paciente vai evoluindo. Quantas horas faz? Já tem o quê? 12 horas, 24 horas? Não, tem meia hora que foi a mordida da cobra. Né? Então é importante eu saber há quanto tempo foi o acidente. Preciso saber se ele já recebeu algum atendimento antes, sei lá no interior, no hospital, lá em Buritis, a mordida aconteceu lá. O pessoal de Buritis na hora classificou como leve, mas até ele chegar em Porto Velho levaram 6 horas. E aí agora ele já é um acidente moderado, um acidente grave. Então é importante eu saber a evolução da mordida, né, como o paciente vai responder, para eu poder definir isso, tanto a classificação quanto o número de ampolas que eu vou fazer do soro antibotrópico, antilapídico, enfim, tá? Então, para vocês saberem, é importante sempre eu identificar, né, a característica da cobra, né? Se o paciente, geralmente, na maioria dos casos, o paciente leva a cobra para você, tá? Ali no centro, o pessoal já sabe que tem que levar a cobra, eles levam cobra, aranha, levam escorpião. Às vezes acontece eles levarem a cobra viva. E aí é tenso, né? Imagina, a cobra viva ali e tal. E outra coisa também que eu sempre falo, parece besteira, mas não é. O certo é não matar a cobra, né? Coitada. Pra ela ter te mordido, tu tava em alguma coisa, estava na área dela, né? Enfim, muito difícil ela entrar aqui nessa sala agora e vir aqui e morder a gente, né? Então o certo é não matar, mas se for matar a cobra, deixa a cabeça inteira. Mas isso é sério, porque a cabeça é a principal laboratório que você vai para ver se ela não é peçonhenta. É lá que vai estar você trabalhando dela. Entendeu? E aí o que acontece? Às vezes o paciente leva a cobra com a cabeça toda amassada, fez uma gelatina ali. Então tá aí. Porque aqui em Porto Velho, a gente tem 2 cobras que elas se parecem um pouco, e uma é peçonhenta e outra não é, que é a jararaca e a sucuri, os filhotes de sucuri. O filhote de sucuri e uma jararaca, elas são muito parecidas. E aí, tanto de coloração quanto de característica de mancha, elas meio que se parecem. E aí o paciente leva lá a cobra, mas com a cabeça toda esmagada, então não adianta. Então se for para matar a cobra, corta no meio e deixa ela lá terminando os reflexos dela, quando acabar você volta no saco e leva, tá? Para ajudar a gente a identificar o tipo de cobra, tá? E aí é isso, na próxima aula eu vou falar, né, sobre acidente ofídico, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida por hoje? Professor, se eu tomar, igual nesse caso que você falou, de óleo de sucuri. Como é que é? Se foi uma cobra não venenosa que picou e eu tomei o produto, o que pode dar? Você não vai tomar, você vai chegar com as suas manifestações ali locais, certo? Mas eu tenho que fazer exame de sangue antes para me saber se realmente foi ou não foi venenosa. Eu tenho exames complementares, que eu vou falar na próxima aula. O que pode acontecer, por exemplo, é eu dar o soro antibotrópico, achando que foi uma jararaca, e o paciente não trouxe a cobra, não sei, acreditando no que ele me falou, e esse paciente não melhorar e eu ter que fazer um soro antilaquético, que é surucucu. Porque às vezes ele foi mordido pela surucucu e não sabia, e eu também não sabia porque ele não levou a cobra, achei que era botrópico, aí eu posso fazer um laquético em cima, entendeu? Mas isso não vai fazer mal, não? Não. Tá? Certo, pessoal? Vou passar aqui a atividade para vocês. Hoje nós temos atividade. Quem não tiver folha pode vir aqui comigo pegar, tá? Deixa eu pegar uma folha. Aí, hoje eu vou pedir para vocês anotarem as questões que eu vou fazer umas coisas aqui. Pega aí, querida. Quer também? Sim.
você vai ter que baixar esse computador aí. Sabe, eu quero ir trabalhando. Você dividiu? Você dividiu da folha? Porque eu fiquei atrás. Essa daí? Ei, Gabi. Ai, tu vai sair mais cedo. Tu vai pra outra hora? Mas tu vai pra lá? Policia! Eu sei, mas eu acho que tu falou que ia pra eu também. É 8 horas. Eu vou chegar atrasada, eu acho. Eu me inscrevi. Gente, é assim, ó, só tira foto que eu vou precisar desligar o slide, eu não vou deixar ligado. Mas pode colocar só a resposta. É de graça? É, um quilo de alimento só. Precisa copiar a resposta? Onde que mexe aqui? Daí, é as mesmas mesmo? Já leu? Tô tentando, mas eu não sei mexer. Já leu? Já. É mesmo. Ó, vamos fazer esporte diferente, tá, galera? Mas é bonito, né? É do lado. Não, pra lá. Ó, a professora vai. Mas foi porque eu tive sem querer. Foi porque eu tive que cuidar e eu tava funcionando. Cada um. Agora, a partir do momento que você atividades, falta aula, não vai ter falta. Você vai ter a nossa 02, entendeu? A sua mão que faz a sua lavagem de roupa, mas é isso. Quem tira 10 todas as atividades, só vai ter que se garantir. Tá? Já faz as perguntas aí? Oi. Pode ser a luz. Só a resposta, né, Pro? Só a resposta, só porque eu precisei desligar aqui para fazer umas coisas agora. Ainda não. Vai fazer a prova agora? Passou mal? Não, né? Eu acho que vai atrasar. Que é um acidente Pô, assim, é picada de animal venenoso. É, galera, não vai dar pra gente trabalhar junto aqui. Eu vou ter que jogar no chat GPT, porque eu não tenho capacidade de dar aula. Não tenho capacidade
Então, deixa eu acabar. Pensar nisso aqui e não colocar igual a de você. Ave Maria. Vou fazer uma chamada rápida aqui, tá? Amanda. Vou tirar uma foto aqui. Não dá não. Amanda Braga. Amanda Nova. Ficando, Maria Beatriz. meu pai tira foto. Tirar assim. Pode ser. Andressa. Tira foto. Bruno. Carlos. Presente.